Como aprender a gostar de estudar qualquer coisa? Essa é a pergunta de ouro que eu recebo lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui embaixo para você me seguir. Bom, vamos lá. Eu percebi depois de muito estudo, depois de muito podcast que eu ouvi, depois de observar o meu comportamento e perceber o que faz eu gostar de estudar ou eu ter uma constância nos estudos, é o seguinte. A neurociência, ela explica que a gente tem as recompensas primárias e secundárias. As recompensas primárias seria sono, alimentação, sexo. As recompensas secundárias seria status social, seria dinheiro. Então, o nosso sistema que busca essas recompensas, ele é dividido dessas duas formas. E essas pessoas que estudam muito, que possuem muito sucesso, elas levam o estudo como se fosse uma recompensa primária. Você imaginou você ter tanta vontade de estudar como você tem vontade de se alimentar? Ou de tomar água? Essas pessoas, depois de muito treinamento, depois de fazer, elas condicionam o cérebro delas, porque o nosso cérebro ele é moldável, ele é plástico, a gostar de estudar. Por exemplo, ontem eu viajei, eu fiquei o dia todo sem minha rotina, né? E depois que eu cheguei, eu descansei, eu dormi, hoje eu acordei, eu estou elétrico para voltar a estudar, para voltar para minha rotina. Mas por quê? Porque já faz muitos meses, anos, que eu levo a mesma rotina de estudo, de treino. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo que você pratica muito aquilo, você se torna bom nisso. Por isso que eu falo, qualquer habilidade que você quer desenvolver, você precisa de ter uma repetição de forma deliberada, ou seja, você estuda, aprende. Depois você estuda mais um pouco e aprende. E você precisa fazer o quê? Aprender a estudar da maneira correta. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu explico. Você estudou a vida inteira da maneira errada, depois você dá uma olhada. Mas voltando ao assunto aqui. Depois de um certo tempo que você tem essa constância, você se condiciona a estudar. Então vai ficar muito mais fácil de você estudar. Por exemplo, igual eu gosto de estudar direito, que é a minha área, eu preciso de estudar, neurociência, comportamento. Hoje em dia, qualquer coisa que eu pego para estudar, eu gosto, para falar a verdade. Primeira dica que eu quero dar: tente enxergar o estudo como uma recompensa primária, tá? Você só vai conseguir isso através de muita prática de forma deliberada e melhorando isso. A segunda dica que eu quero dar para você: tenha um ambiente que favoreça você ter esse hábito. Você não precisa de ter um escritório para estudar, mas você precisa de ter um ambiente minimamente organizado. Por exemplo, eu estudo nesse quarto aqui que vocês estão vendo. Quando eu vou estudar, o quarto ele precisa estar organizado. Então, por exemplo, eu não deixo tudo bagunçado, eu não deixo um monte de folha para lá e para cá, não tem roupa jogada. Então, o ambiente fica bem organizado, eu consigo ter uma clareza mental na hora que eu estou estudando. Isso traz conforto cognitivo. O nosso cérebro, galera, ele gosta de organização. Apesar de muitas pessoas serem desorganizadas, ele gosta de organização. Então, cuidado com o ambiente. Tem um ambiente organizado, não é um ambiente de luxo. É um ambiente organizado. Organiza o ambiente para você estudar. E terceiro, que a maioria das pessoas pecam, por assim dizer. Para você conseguir estudar bem e gostar de estudar, o seu corpo, você tem que estar bem. Se você não tiver uma boa alimentação, que é a gasolina do nosso corpo, se você não tiver uma boa qualidade de sono, que para um adulto médio é dormir de 7 a 9 horas. Se você não tiver hidratado, você não vai ter um alto desempenho nos estudos. Tudo que nós fazemos que não gera resultado para nós, ou que você faz ali e fica de uma certa forma de saco cheio, entediado, o nosso cérebro não gosta. Então, se você ficar estudando com sono, ficar estudando com fome, ficar estudando, sabe, abrindo a boca assim, você vai cansar. Uma hora você vai ficar de saco cheio de repetir aquilo, porque não vai te trazer recompensa. O nosso cérebro gosta de recompensa. O nosso sistema dopaminérgico, ele busca por recompensa. Então você precisa sim de ter um ambiente organizado, de estar bem alimentado, de ter uma boa noite de sono para conseguir render nos estudos e no médio e longo prazo conseguir fazer com que esse comportamento se perpetue, certo? Para você começar a gostar e transformar ele numa recompensa primária, como eu disse no início do vídeo. Acho que é a quarta dica, né? Tenha motivação. O que é a famosa motivação? Um motivo para ação. Então, todas as vezes que você sentar a bundinha na cadeira para estudar, você tem que visualizar o porquê você está estudando.
eu tenho um motivo muito claro para estudar bastante. Eu vejo o estudo como uma ferramenta para eu tomar melhores decisões na minha vida. Então, muitas das vezes, eu estudo algumas teses dentro da minha área que eu não uso, que eu não trabalho. Eu prospecto o cliente e passo para alguns colegas ficarem no operacional. Porém, o que eu visualizo ali, isso, se eu fosse pensar por esse lado, peraí, só para não ficar muito abstrato, era só estudar vendas, prospectar o cliente e passar para o meu colega. Mas eu gosto de entender o que eu vendo. Eu gosto de sanar as dúvidas dos meus clientes. Então, quando o cliente chega até mim para procurar eu por causa de uma CNH dele que está sendo caçada, o que eu faço? Eu explico para ele qual que vai ser o procedimento que nós iremos adotar, como que vai funcionar esse processo, o que o juiz pode ou não pode decidir. Então, o cliente, além de ele confiar em mim, eu também pego todo esse estudo que eu fiquei me dedicando aqui e transmito para o cliente, eu explico para o cliente, para ele saber aonde ele está pisando. É isso que é excelência, pessoal. É quando uma pessoa te procura e você sabe explicar para ela qual que vai ser o procedimento. Eu vejo que às vezes tem alguns colegas que não explicam nada, fala de intracação, o cliente não entende nada, ele não confia no advogado, mas vamos voltar para casa. Então, todo esse estudo dessas teses, apesar de eu não ficar no operacional muitas das vezes, eu consigo explicar qual que vai ser o procedimento adotado. Então o cliente cria confiança em mim. E uma coisa que eu detesto fazer na minha vida, detesto, pode ser que você também, fazer algo que eu não sei. Hoje em dia eu procuro estudar tudo que eu vou fazer. É claro que não dá, algumas coisas a gente tem que se arriscar. Desde o canal no YouTube, desde a criação de conteúdo no Instagram, eu procuro estudar as coisas que eu vou fazer, para eu conseguir transmitir um conhecimento em que a pessoa vá conseguir se aproveitar daquilo. Porque se eu falo coisas que eu não sei, eu vou estar me enganando, vou estar passando uma informação verídica para aquela pessoa. Então eu sempre estudo tudo que eu vou falar, todos os temas que eu quero abordar aqui no YouTube ou no meu Instagram. E para os meus clientes também da advocacia, porque para a gente fazer uma boa defesa, a gente tem que estudar bastante. Olha o tanto de coisa que eu penso quando eu vou sentar a bunda na cadeira para estudar. Tudo isso, entendeu? Porque senão, no longo prazo, vai cansar, porque a gente vê que hoje em dia o sistema, né, onde nós vivemos, tem muitas recompensas imediatas em outras coisas para fazer. Então você pode assistir uma série, você pode ficar mexendo no celular. Olha o celular! O celular tá grudado na gente, é muito fácil de você se sabotar ali, você começar a estudar e, puf, pegar o celular e mexer, ficar mexendo, e ele engole o nosso tempo. Então a dica final desse vídeo, para você conseguir gostar de estudar, é essa, é você ter motivação. É ela que leva as pessoas a atingirem objetivos muito grandes. Vocês podem reparar que, por exemplo, um concurseiro, eles são umas pessoas muito boas. Por quê? A recompensa está muito longe, o nosso cérebro não gosta disso. Isso se chama desconto hiperbólico. O nosso cérebro não gosta de recompensas que vão demorar. Mas essas pessoas são muito boas nisso, porque elas repetem, todo dia elas estão ali. Então elas se organizam e conseguem tirar o tempo para estudar, para passar numa prova que talvez vai demorar 5 a 10 anos. Ah, outra coisa, né? Eu falei sobre organizar o ambiente, mas você também tem que se organizar. Porque se você deixar para estudar na hora que der vontade, ou na hora que você estiver perto de dormir, por assim dizer, você não vai render e não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então a minha dica é, coloque uma data fixa na sua rotina para você ir lá e estudar. Eu, por exemplo, estudo a hora que eu chego do treino. Então eu como e já sento aqui e estudo. Então fica muito mais fácil de eu perpetuar esse comportamento. Então você também pode ter essa dica. Coloque na sua agenda um horário para estudar. E é claro, gente, seja flexível. O dia que não deu para estudar aquele horário, pega o bloco de estudos e joga para outro horário. Gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Rotinas que são 100% voltadas para comportamentos de manutenção, ou seja, ficar apagando incêndio o dia inteiro, não tem progresso. A sua rotina, a sua rota, ela tem que ter um momento ali, um horário, para você se reciclar, para você aprender, para saber o que você está fazendo no seu negócio. Só assim você vai conseguir ter progresso no longo prazo. Eu espero que você goste desse vídeo. Se ele te ajudar de alguma forma, curta, comente aqui embaixo alguma dica que você tem para dar para outras pessoas. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.